Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 5. Filosofia e Ciência Espíritas. Roteiro 7. Deus. Neste roteiro, nós vamos fazer uma análise comparativa da ideia de Deus, sobre o aspecto religioso, filosófico, científico e na visão espírita. Tópico 1. Concepção religiosa de Deus. A ideia de Deus é inata, acompanha o progresso humano e sempre esteve relacionada à manifestação da religiosidade do homem. Evoluiu das crenças politeístas, fundamentadas na existência de vários deuses, para o conceito monoteísta, presente nas diferentes religiões reveladas, como judaísmo, cristianismo e islamismo, segundo as quais Deus é um ser supremo, infinito, perfeito, criador do universo, causa primeira e fim de todas as coisas. Em geral, as religiões monoteístas são concordantes em três aspectos relacionados aos atributos divinos: onipotência, poder absoluto sobre todas as coisas; onipresença, poder divino de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo; e onisciência, poder de tudo saber. Esses e outros atributos divinos são encontrados nos respectivos livros sagrados, fonte de referência de cada religião. Assim, no judaísmo temos a Bíblia judaica ou Tanakh, composta pelos ensinamentos da Torá, leis, do livro dos profetas e do livro dos ensinos. A concepção de Deus no judaísmo é exclusivamente monoteísta. O Deus de Israel é cognominado por dois nomes principais na Bíblia. Um é Yahvé e outro é Elohim, palavra hebraica utilizada para designar divindades e poderes celestiais, em especial Deus único, do Tanakh e da Bíblia cristã. Na Torá, está escrito no livro Gênesis, Bereshit: no princípio criou Elohim aos céus e a terra. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na face da terra. Tem como crença principal a existência em Deus único, criador de tudo o que existe no planeta e fora deste, no universo. Para os judeus, Deus fez uma aliança com os hebreus, tornando-os povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. Com base nos registros de suas escrituras sagradas, acredita-se que por volta de 1800 a.C., o patriarca Abraão recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e que fosse viver em Canaã, atual Palestina. A fé judaica é praticada em várias regiões do mundo, porém, é no Estado de Israel que se concentra um grande número de praticantes. A Bíblia Sagrada ou cristã é a principal fonte dos ensinamentos religiosos no Ocidente. Diferem em alguns aspectos da Bíblia judaica, mas também há divisão em duas seções: Velho ou Antigo Testamento, também conhecido como Escrituras Hebraicas, constitui a primeira grande parte da Bíblia cristã e a totalidade da Bíblia hebraica. Os escritos foram redigidos em hebraico ou aramaico. A tradição cristã divide o Antigo Testamento em outras partes e reordena os livros, dividindo-os em categorias: lei, história, poesia ou livros de sabedoria e profecias. O Novo Testamento relata a história de Jesus e da constituição do cristianismo. É o nome dado à coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã. Seu conteúdo foi escrito após a morte de Jesus Cristo e é dirigido explicitamente aos cristãos, embora dentro da religião cristã, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento sejam considerados em conjunto escrituras sagradas. Os livros que compõem essa segunda parte da Bíblia foram escritos à medida que o cristianismo era difundido no mundo antigo, refletindo e servindo como fonte para a teologia das doutrinas cristãs. Trata-se de uma coleção de 27 livros que influenciou não apenas a religião, a política e a filosofia, mas também deixou sua marca permanente na literatura, na arte e na música. Os textos originais foram escritos por seus respectivos autores a partir do ano 42 d.C., em grego koiné, a língua franca da parte oriental do Império Romano,
onde também foram compostos. Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Messiá, transliterado para o português como Messias. A palavra é normalmente interpretada como o apelido de Jesus por causa das várias menções a Jesus Cristo na Bíblia. A palavra é, na verdade, um título, daí o seu uso tanto em ordem direta, Jesus Cristo, como em ordem inversa, Cristo Jesus, significando neste último o ungido, Jesus. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos porque acreditam que Jesus é o Cristo, ou Messias, sobre quem falam as profecias da Tanakh, que os cristãos conhecem como Antigo Testamento. A maioria dos judeus rejeita essa reivindicação e ainda espera a vinda do Cristo. A maioria dos cristãos espera pela segunda vinda de Cristo, quando acredita que ele cumprirá o resto das profecias messiânicas. Alcorão é o livro sagrado do islamismo, religião monoteísta que surgiu na Península Arábica, no século VII, baseada nos ensinamentos religiosos transmitidos pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, Muhammad. O Islã, ou islamismo, crê que Alá é o único Deus, todo-poderoso, misericordioso. Assim, Islã significa submeter-se à lei e à vontade de Alá, ou seja, os seguidores do Islã devem revelar total submissão a Deus. Alá é uma palavra formada pelo Al, A e Ida, divindade, nome dado a Deus pelos muçulmanos e que eles empregam como exclamação, meu Deus. A mensagem do islamismo, referente a Deus, é a vontade divina, é revestida de admirável simplicidade. Para atingir a salvação, basta acreditar no único Deus, Alá, rezar 5 vezes por dia voltado para a direção de Meca, cidade sagrada, submeter-se ao jejum anual no mês do Ramadã, que acontece no 9º mês lunar do calendário muçulmano, considerar o tempo de renovação da fé, da prática mais intensa da caridade e vivência profunda da fraternidade e dos valores da vida familiar. Neste período, pede-se ao crente maior proximidade com os valores sagrados, leitura mais assídua do Alcorão, frequência à mesquita, correção pessoal e autodomínio, pagar dádivas ou tributos ritualísticos e, se possível, fazer peregrinação à cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. Há outras interpretações religiosas existentes no planeta, muitas delas derivadas direta ou indiretamente desse núcleo monoteísta. Temos assim o Avesta dos zoroastrianos, o Livro de Mórmon dos Mórmons, denominados os Santos dos Últimos Dias, o Livro do Guru Granth Sahib, do Esquirismo, o Bayan, ou Exposição, do Beibismos, ou Babis, e o Khatib Aqiadas, dos praticantes da fé Bahá'í. A ideia de Deus, a existência de algo superior, é uma questão que acompanha o homem desde sua origem. Mas, a partir do momento que a humanidade foi evoluindo e saindo do politeísmo para o monoteísmo, que é a crença na existência de um único Deus, nós temos o avanço na concepção de Deus, na concepção a respeito de Deus. E nós vamos ver essas concepções nas diferentes religiões monoteístas. As mais importantes são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E o que se tem de comum nas religiões monoteístas é a compreensão de um Deus, que é dotado de alguns atributos, como, por exemplo, onipotência. É ele que pode tudo, ele tem poder para tudo. Outra questão é a onipresença, ou seja, ele está em todo lugar. E a última questão, que é um consenso também, é a onisciência, ou seja, ele tem conhecimento de tudo, ele sabe de tudo que acontece. No judaísmo, que é considerada a primeira religião monoteísta da Terra, nós temos a concepção de Deus revelada nos livros sagrados. Esses livros sagrados trazem as informações que aquele grupo de pessoas, que aquele segmento começou a perce perceber e ter de Deus. Então o judaísmo traz, né, é a primeira religião do planeta a ter a visão monoteísta,
As escrituras sagradas do judaísmo revelam uma visão de Deus. Quando olhamos para o cristianismo, nos deparamos também com uma escritura sagrada, que é a Bíblia, que contempla o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento traz os escritos antes do Cristo e que formam também a escritura sagrada do judaísmo. E já o Novo Testamento ele vem trazendo o relato histórico da passagem de Jesus na Terra. E o cristianismo, então, ele enxerga também a figura de Deus, mas de uma forma um pouco diferente do judaísmo. Enquanto lá no judaísmo, os hebreus entendem que Deus escolheu o povo e que por isso eles seriam ungidos, no cristianismo não há essa visão de escolha de Deus por um único povo, já que Deus é amor e ama todas as criaturas. E a última religião que nós temos para apresentar, que é uma religião também monoteísta, é o islamismo, que se pauta no Alcorão e que traz uma visão de Deus em que devemos uma submissão integral a Deus e que nossa felicidade, na verdade, está atrelada à felicidade de Deus. Portanto, precisamos agradar a Deus. Essa é resumidamente a visão do islamismo. Tópico 2: Concepção filosófica de Deus. Para Leon Denis, o grande filósofo espírita do passado, a ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. Importa considerar, porém, que ainda que a crença em Deus esteja fundamentada nos ensinamentos de uma dada religião ou filosofia, é preciso admitir que tal compreensão se amplia com o tempo, à medida que o homem evolui. Por mais legalista que seja uma religião, por mais que se aferre aos dogmas e às interpretações literais da mensagem espiritual, o progresso humano imprime modificações, ainda que a essência dos ensinamentos permaneça inalterada. Dessa forma, o que era considerado inadmissível no passado, às vezes nem tão longínquo, é aceito no mundo atual. Esta é a principal razão de se acreditar que o futuro nos brindará com uma crença universal em Deus, independentemente do segmento religioso a que o crente se encontre filiado. Além da ideia de Deus, outros conceitos espirituais serão também objeto de entendimento pacífico, devido à visão universalista que o homem espiritualmente amadurecido terá da religião. Concordamos, pois, com Denis, quando ele afirma que Deus é maior que todas as teorias e todos os sistemas. Deus é soberano a tudo. O ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se chamamos Deus, é por falta de um nome maior. Assim o disse Victor Hugo, 1802 a 1885. A questão sobre Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças, e cuja solução se liga, de maneira restrita e imperiosa, ao problema do ser humano e do seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O moderno estudo filosófico das religiões enfatiza a análise das revelações religiosas à luz da razão. Sendo assim, a filosofia da religião, enquanto disciplina filosófica, investiga nas crenças religiosas princípios universais, como a ideia de Deus, com o objetivo de determinar se são justificados, separando-os das práticas teológicas e ritualísticas. Para melhor compreender o conceito de filosofia da religião, lembramos o que a respeito foi ensinado pelo filósofo alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804. Considerado o pai da ética moderna, mas que foi proibido pelo rei Frederico Guilherme II da Prússia em 1792, de dar aulas ou escrever sobre Deus e religião, por considerar as ideias do filósofo muito avançadas para a época. Hoje, contudo, o pensamento de Kant é naturalmente aceito, como se percebe no texto que se segue, escrito por ele. A religião, considerada subjetivamente, é o conhecimento de todos os nossos deveres como mandamentos divinos. Aquela em que devo saber de antemão que alguma coisa é um mandamento divino para reconhecê-lo como meu dever. É a religião revelada, ou que exige uma revelação. Ao contrário, aquela em que devo saber de antemão que alguma coisa é um dever,
antes que possa reconhecê-lo como mandamento de Deus, é a religião natural. Disso decorre que uma religião pode ser a religião natural ao mesmo tempo que é também revelada, se for construída de tal modo que os homens pudessem ou devessem chegar a ela graças unicamente ao uso da razão. Disso decorre que uma revelação dessa religião, num tempo e local determinado, poderia ser sábia e proveitosa para o gênero humano, na condição, contudo, que cada um possa se convencer daí em diante da verdade que ela comporta para si e para a própria razão. Nesse caso, a religião é objetivamente religião natural, embora subjetivamente revelada. Os religiosos mais esclarecidos apoiam tranquilamente essas ideias de Kant, que nos apresenta uma visão racional e, ao mesmo tempo, universalista. Com base em princípios filosóficos semelhantes, a filosofia da religião construiu um sistema que trata da natureza ou atributos de Deus, assim como de outros princípios religiosos básicos. Leon Denis afirma que a concepção de Deus ela se impõe a toda a humanidade e ela é muito acima a qualquer sistema de crenças, a qualquer filosofia. E quando vemos então a doutrina espírita, entendemos que a ideia de Deus ela está caminhando junto com a humanidade. O próprio filósofo Immanuel Kant, ao ele falar sobre a questão da evolução da religião, em que ele fala de religião natural e religião revelada, e defende, ao final do raciocínio dele, que a melhor religião seria aquela que fosse natural e revelada, acaba apontando nesse sentido a ideia que o Espiritismo traz em si. Então, no aspecto filosófico, nós vemos que o entendimento que Deus é algo que suplanta a capacidade do homem de compreender, mas que o homem vai caminhar cada vez mais para entendê-lo. O que hoje não se compreende, dada a nossa limitação, daqui a 100 a 200 anos será algo perfeitamente compreensível, mas que hoje não é alcançável na nossa capacidade cognitiva e de interpretação. É esse processo evolutivo que vai levar a nós cada vez mais a conhecer e compreender Deus. Teísmo. Teísmo, do grego theos, significa Deus. É a doutrina que etimologicamente se refere à crença na existência de um ser ou seres superiores. O sentido mais difundido na sociedade, a partir do século XVII, é a existência de um único Deus, ser absoluto e transcendental, que se manifesta no mundo por meio de sua providência, a providência divina. Faz oposição ao ateísmo, que nega a existência da divindade, e à doutrina panteísta, que admite seja cada ser uma parcela de Deus. A existência de Deus no teísmo pode ser provada pela razão, prescindindo da revelação, mas não a nega. Seu ramo principal é o teísmo cristão, que fundamenta a crença em Deus na sua revelação sobrenatural presente na Bíblia. Pode-se afirmar, portanto, que o teísmo é um aspecto essencial do espiritualismo contemporâneo, especialmente na sua reação ao idealismo romântico, que é sempre tendencialmente panteísta. Há três formas de conceber a manifestação teísta: a politeísta, crença em vários deuses, exemplo, religiões primitivas e animistas; B, monoteísta, crença na existência de um único Deus, Criador supremo, como o judaísmo, cristianismo, islamismo e crenças daí derivadas. E o C, enoteísmo, crença em vários deuses, na qual se admite a existência de um Deus supremo que governa outros menores. Exemplo, hinduísmo. Então, o teísmo é a crença filosófica da existência de um ser superior ou de vários seres superiores. O teísmo, então, ele tem como base essa visão da existência de seres superiores. Ele passa por fases evolutivas. A primeira fase seria o politeísmo. No politeísmo, nós temos vários deuses, né, que é comum nas crenças mais primitivas. Já no enoteísmo, nós temos a crença da existência de vários deuses, mas existe um Deus que é superior a esses deuses, ou seja, uns semideuses. Esse conjunto, então, é que
faz a visão a respeito da divindade. Esse é comum no hinduísmo. Já no monoteísmo, que é aquilo que se difundiu mais a partir, principalmente do século XVII, é a visão da existência de um único Deus, um único ser supremo. E é ela que se percebe no cristianismo, no judaísmo, no islamismo e em algumas crenças que são derivadas dessas três religiões. Deísmo. Deísmo é uma postura filosófico-religiosa que admite a existência de um Deus como Criador Supremo, mas questiona a ideia da revelação divina aos homens. Em outras palavras, é a doutrina que considera a razão como a única via capaz de assegurar a existência de Deus. Os deístas não se prendem, em geral, a uma religião organizada. Voltaire, de 1694 a 1778, filósofo e escritor iluminista francês, conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive da liberdade religiosa, legítimo representante do pensamento deísta, afirmou: o conhecimento de Deus não foi impresso em nós pelas mãos da natureza, pois todos os homens teriam a mesma ideia e ideia alguma nasce conosco. A despeito do brilhantismo do seu pensamento, revelado em diferentes campos do conhecimento, no caso da ideia de Deus, Voltaire destaca a ideia inata de Deus, desconhecendo, portanto, a possibilidade de a criatura humana trazer consigo, desde o nascimento, a crença em Deus, claramente explicada pela tese reencarnacionista. Já no deísmo, também se compreende Deus como sendo uma criatura suprema e que origina as coisas, mas, diferente do teísmo, no deísmo se entende que Deus não é algo que pode ser trazido como um conhecimento inato. É algo que, na verdade, é aprendido e passado de geração para geração. Essa ideia do deísmo acaba se contrapondo à própria conclusão da doutrina espírita, da reencarnação. E aí, por isso, a doutrina espírita se insere dentro do teísmo, porque entende-se na doutrina espírita que na reencarnação o espírito vem trazendo as experiências antigas e aprimorando essas experiências, e, portanto, a ideia e a concepção de Deus é algo que vem antes mesmo do nascimento no corpo físico. Tópico 3: concepção científica de Deus. Em geral, a ciência não cogita da existência de Deus, mas muitos cientistas, inclusive alguns de renome, aceitam a ideia e têm apresentado boas contribuições a respeito do assunto. Um deles foi Albert Einstein, que afirmou: minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado, que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Essa convicção, profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível universo, é a ideia que faço de Deus. Outro respeitável cientista que aceita e divulga sua crença em Deus é o americano Francis S. Collins, pai do projeto Genoma, autor do livro A Linguagem de Deus, que merece ser lido. O cientista percorreu o árduo caminho de ateu confesso a cristão convicto, enfrentando inúmeras dificuldades no meio acadêmico para confessar a sua crença em Deus. Percebeu quão limitada é a visão dos cientistas em relação a certos questionamentos humanos, tais como: por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Na última parte do livro, intitulada Fé na Ciência, Fé em Deus, encontramos uma linha histórica da evolução do conceito de Deus, contendo citações do livro bíblico Gênesis, de estudos de Galileu e de outros cientistas de renome, do passado e do presente, e as ideias essenciais da teoria das espécies de Charles Darwin. Faz lúcida análise da criação divina, tendo como pano de fundo expressivas posições religiosas e científicas, tanto as favoráveis quanto as contrárias. Por fim, propõe a alternativa da união harmônica entre a ciência e a fé. No aspecto científico, a ciência ainda refuta a existência de Deus, pelo menos em sua grande maioria. Alguns cientistas já vêm levantando a sua voz e defendendo sim a existência de Deus, mas ainda são poucos frente à posição ainda materialista da ciência.
O que se espera, e o que o próprio Kardec falou, é que o dia que a ciência ela se unisse com a religião, com a espiritualidade, o mundo ganharia imensamente e daria um grande salto evolutivo. E é o que se espera nos tempos vindouros de renovação, de transformação planetária. Tópico 4. A concepção espírita de Deus. A doutrina espírita nos revela Deus de forma semelhante às demais revelações monoteístas, Pai e Criador Supremo, ainda que não ignore a existência de pontos interpretativos diferentes. Os seguintes exemplos servem para exemplificar o assunto. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Significa dizer que o Espiritismo não se orienta pela visão antropomórfica de Deus, um homem em ponto maior, ainda que mantenha a concordância com as demais religiões monoteístas, de que Deus é o Criador Supremo do universo e dos seres. A ideia de Deus é inata, não resulta da educação religiosa. Ensinam os espíritos superiores que, se a ideia de Deus fosse aprendida apenas pelo ensino, os selvagens não trariam consigo esse sentimento. Kardec, por sua vez, esclarece que, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal, e, como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Devemos amar, não temer a Deus. Muitas religiões ensinam que os males que nos acontecem são punições divinas pelos nossos pecados. O Espiritismo ensina que devemos amar a Deus, que é Pai justo e misericordioso, na forma que Jesus nos revelou. Os males que sofremos são decorrentes do uso incorreto do livre-arbítrio. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Pelo trabalho no bem, o homem aprende a servir a Deus e dele se aproxima. Inúmeras práticas religiosas existem para agradar a Deus, acreditando que assim o esteja servindo. Não deixa de ser um raciocínio ingênuo, uma vez que o Pai Celestial não necessita de manifestações de culto externo. O trabalho no bem revela melhoria espiritual e consciência da necessidade de cumprir as leis divinas. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. A existência de Deus é comprovada por meio do axioma de que não há efeito sem causa. Lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside a todas as coisas, reconhece-se não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais talentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, salvo se sustentarmos que há efeitos sem causa. E chegamos na doutrina espírita. A concepção da doutrina espírita segue a ideia monoteísta. Entretanto, mostra-se ainda como uma ideia mais avançada a respeito de Deus. O primeiro ponto importante é que se concebe Deus como inteligência suprema, causa originária de todas as coisas. E, além disso, entende-se que Deus é algo, uma concepção que é inata, ou seja, ela existe antes do nascimento do homem, ela existe com a própria vida do homem. E por isso que Kardec, inclusive, fala que não há como imaginar que esse conceito de Deus é algo que vem sendo passado, porque mesmo o homem que existe em locais isolados e que não tem tido contato com a sociedade, com o conhecimento, esse homem terá a ideia inata da existência de algo superior. E essa ideia inata é exatamente o aprendizado que o espírito traz de suas vivências anteriores. Outro ponto importante que diferencia a concepção de Deus na doutrina espírita é que se entende Deus como inteiramente amor. E se, portanto, Deus é amor, ele é incapaz de punir as criaturas. Na doutrina espírita, compreendemos que aqueles males que nos acontecem não são punições divinas, como outras linhas religiosas defendem. Os males que nos acontecem são frutos das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio exercido de maneira equivocada. Os nossos equívocos geram consequências, porque toda causa
ela gera um efeito. E por isso que se entende que Deus não puniria e não pune nenhuma de suas criaturas. São apenas as criaturas que acabam vivenciando os efeitos de seus equívocos, ou de agora ou do passado. Outro ponto ainda de compreensão de Deus que é peculiar à doutrina espírita é a questão de que é através do trabalho que se aproxima de Deus, é através da caridade que se aproxima de Deus, enxergando e identificando que todos nós somos parte da obra divina e como parte da obra divina, nós ao mesmo tempo nós recebemos dádivas de Deus, mas também nós somos instrumentos para que as dádivas de Deus se manifestem na vida das outras pessoas. Essa concepção é uma concepção também oriunda da doutrina espírita. É desse conteúdo aqui que nós tínhamos para conversar nessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, muita paz, muita luz.